amados. Boa noite. Eu saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? É motivo de muita alegria estar aqui com esta responsabilidade, não é? Mas eu fico grato por essa oportunidade, amém? Então, eu vou falar um pouco hoje, porque veio ao meu espírito, veio ao meu coração falar um pouco sobre o batismo com o Espírito Santo, e mais com ênfase ao dom de línguas, amém? Porque na realidade nós conhecemos 3 batismos. Quando você aceita Jesus, quando você recebe Jesus como seu Senhor e como seu Salvador, isto é um batismo. Quando você está na igreja depois de crente, né? Que você diz que quer ser batizado nas águas, que quer que a igreja, que os homens vejam que você nasceu de novo. Esse é o que nós chamamos de batismo de arrependimento, amém? E existe um outro batismo, que é o que eu vou falar hoje um pouco, que é o batismo no Espírito Santo. Repita comigo: batismo no Espírito Santo. Quem batiza no Espírito Santo é Jesus. Fica comigo: quem batiza com o Espírito Santo é Jesus, amém? Então, o versículo chave desse estudo, abra a sua Bíblia em Atos 1:8. Hoje nós vamos estudar um pouco e entender de vez tudo que eu vou falar aqui, irmãos. Você vai poder ministrar a outras pessoas. Eu vou lhe fazer um desafio hoje, amém? Você vai poder ministrar o que eu vou ministrar, e você vai ver isto acontecer nas outras pessoas, porque aconteceu comigo, amém? E você pode fazer o que eu vou fazer aqui. Então, Atos 1:8, né? Diz assim, versículo chave. Quem achou, diga amém. Amém. Diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e sereis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria. Porém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. O que quer dizer confins? Quem sabe? Confins, para quem lê e às vezes não sabe o que é. Confins é, vamos dizer assim, os limites da terra, em qualquer lugar, entende? Até as fronteiras, ou seja, se não tem lugar definido, então confins é porque não tem distância, amém? Então olha só uma coisa interessante, só em nós lermos esse versículo 1, eu poderia ficar só nesse 1 e ministrar usando como pano, amém? Só esse versículo. Mas olha só que interessante, vou ler na versão aqui que está na minha Bíblia, Atos 1:8. Ele diz assim, ó: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Aí eu pergunto a vocês, amados, vamos interagir aqui. Quem é que vai receber esse poder? Nós, você e eu. Você sabia que Jesus Cristo, até os 30 anos de idade, nenhum sinal e nenhum prodígio e nenhuma maravilha aconteceu em seu ministério? Só veio acontecer depois que veio sobre ele o revestimento de poder, quando desceu sobre ele. E o primeiro milagre que aconteceu com Jesus, quem sabe? Que ele foi e transformou a água em vinho. Em Canaã, não foi? As bodas de Canaã, um casamento. Mas até os 30 anos, enquanto ele não tinha recebido o revestimento, é por isso que, e eu disse isso até a um irmão lá da igreja que estava para ir para a Espanha, e ele foi, ia ser um missionário. Eu digo: irmão, procure os dons espirituais, procure se mover mais na unção, busque mais a unção, para que você, onde chegar, você ser testemunha. Amém? Então, irmãos, você pode ver essa promessa desse revestimento de poder em Lucas
Vamos ler lá, vamos só conferir. Lucas 24, 49. Amém? Eu vou esperar se vocês acharem. Amém. 24. Diz assim, 49. Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim: eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Ele diz: permanecei, pois, na cidade, até que do alto seja revestido de poder. Amém? Então, irmãos, isso é uma promessa do meu Pai. Enquanto você não for revestido desse poder, você não será testemunha. Dá para entender isto? Eu li em Atos 1:8 para que nós irmos até os confins da terra, né? E para que nós sejamos testemunha, nós temos que ser revestidos deste poder. Aí mais na frente vocês vão entender. Que poder é este, irmão? Vai, diga assim para mim: que poder é este, irmão? Que poder é esse, irmão? Logo vocês vão saber. Amém? Bom, continuando. Em 1 João, não precisa abrir, 2:27. Eu vou falar um pouco sobre isso, só para vocês entenderem de uma palavra que é muito conhecida no nosso meio e que algumas pessoas entendem e outras não, porque são novos na fé. Mas em 1 João 2:27 diz assim: e a unção que vós recebeste dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas com a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Quer dizer, a unção, irmão, é a habilidade que Deus dá a cada um de nós para que possamos fazer a obra dele. Amém? Então, a unção é o poder de Deus operando na sua vida e na minha vida. Amém? Amém? Então, esse poder manifesto na nossa vida é o que nós chamamos de unção. E geralmente este poder manifesto na sua vida, ou seja, operando na minha e na sua vida, ela vem acompanhada dos dons. Amém? Por isso que eu vou falar um pouco sobre os dons espirituais, sobre o batismo com o Espírito Santo. Então lá, não precisa abrir porque eu já li, lá em Atos 1:8, só basta você prestar atenção ao que eu estou falando, diz: mas receberei a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e aos confins da terra. Eu poderia dizer aqui, só para que você entender, que quando você recebe essa virtude do Espírito Santo, quando você recebe esse revestimento, quando você recebe este poder, você poderá ser testemunha. Por exemplo, João Pessoa, Natal, Recife, e eu posso dizer até São Paulo. Então você pode ser minha testemunha, né? De Jesus Cristo, ou minha testemunha. Eu vou ver, os outros vão ver você ser usado nos dons, os outros vão ver você ser usado na unção de Deus. Aí você vai operar sinais, prodígios e maravilhas. Vocês estão entendendo? Então, existe Bíblia que a tradução da palavra poder, existem versões que chamam de virtude, mas a virtude também nada é do que o poder em ação. É o poder divino para testemunhar de Cristo, para ganhar os perdidos e ensinar a observar tudo quanto Ele ordenou. Então a Bíblia relata muitas experiências de batismo no Espírito Santo. Vamos ver alguns exemplos na Bíblia. Amém? Então vamos lá em Atos 1:5. Glória a Deus. Atos 1:5. Aleluia. Glória a Deus. Capítulo 1, versículo 5. Diz assim: porque João, na verdade, batizou com água. Está vendo? Batismo de arrependimento. Mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Ó, João foi batizado com água.
Mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Amém? Agora aí mesmo em Atos 1:4, e os discípulos estavam juntos, e comendo com eles, determinou-lhe que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim e ouviste. Que promessa foi esta, irmão? O revestimento de poder, o batismo com o Espírito Santo. Amém? Aí vamos para Atos 2:4. Aí mesmo, se você passar mais uma folha. Está no YouTube. O que é que diz o 2:4? Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concediam que falasse. Então preste atenção, aqui você não precisa ser um estudioso ou ter um curso, digamos assim, avançado para entender o que está escrito aqui, porque aqui diz bem, uma linguagem bem simples, todos ficaram cheios do Espírito Santo. Aí quando essas pessoas ficaram cheias do Espírito Santo, o que aconteceu com elas? Quem pode me responder? Está vendo? Quando eles ficaram cheios, passaram a falar em línguas estranhas. Aí diz depois, segundo o Espírito Santo lhe concedia quem falasse. Então, quem é que consegue